Boa noite, sejam bem-vindos. A live hoje é sobre valorização. Deixa eu escrever aqui para ficar pinado para todo mundo poder ver. Valorização do trabalho manual. Boa noite, boa noite, boa noite. Tema de hoje, eu vou colocar. Tema de hoje. Valorização do trabalho manual. Mãozinha. Vou botar uma mãozinha também. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Não tá deixando eu opinar, por que será? Porque é chato. Bom, esse ele deixou. O bonitinho ele não deixou, talvez não possa emoji. Tudo bem, tudo bem? Juliana Cap, Rê Martins, tudo bem com vocês? Mari Ferrinho. Hello, galera! Boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live de quarta-feira aqui, nossa live semanal, sem erros, faça chuva, faça sol, Carnaval, feriado, Natal, Ano Novo, Páscoa, nós estaremos aqui quarta-feira, 7 horas da noite. Eu já vi que tem gente colocando a hashtag amantes do lettering. Já, a galera já começou. Isso é uma tradição nossa aqui. A gente, hoje é capaz que tenham muitas pessoas novas nessa live, porque como já estão abertas as inscrições para a Jornada do Artista de Lettering, pode ter muita gente nova aqui. Então a gente quer saber, se tem gente nova aqui, você fala, sou nova aqui, se identifica pra gente poder te conhecer sua fotinha. E ao mesmo tempo também tem os amantes do lettering, pessoal que tá aqui já faz tempo, toda quarta marcando presença aqui. E então a gente gosta de saber. Oi Cal, oi Ale, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. E o tema de hoje, como está fixado aqui, ó, nos comentários aqui embaixo, valorização do trabalho manual. Por que, Dani, esse tema? Caraca, foi super acirrada. Foi, agora no final a Bounce, pra gente ensinar Bounce Lettering, deu uma subida, mas... Então, e a hora que eu fiz o story estava 2 votos de diferença. Então, que bom, galera, que bom que vocês gostaram dos assuntos que a gente colocou. Na verdade, se você não sabe o que a gente está falando, eu deixei uma caixinha, aquela caixinha de perguntas, para vocês nos darem o tema da live dessa semana. Foram vários temas que vocês enviaram, mas esses 3 a gente gostou mais, que foi Bounce, explicar como faz Bounce, materiais, e teve a que ganhou, que é sobre valorização do trabalho manual. E assim, na verdade, a pessoa que mandou isso pra gente, o tema dela era como competir com o designer que faz o trabalho, como é que era? Que faz em adesivo, faz o trabalho bem mais barato em adesivo. Então é esse tema. Ou seja, ela perguntou como que ela compete com o lettering dela, com o trabalho feito à mão dela, com o design que faz no adesivo, no computador, no digital, enfim. Traduzindo ou qualquer pessoa que cobra muito mais barato, exato, né? E ela usou uma palavra que logo quando eu li a pergunta dela, eu nem pensei em responder a pergunta dela. Eu pensei em cortar aquela palavra dali. Ela usa como competir. Ela bota essa palavra, competir. E uma das coisas que a gente mais tem claro aqui na nossa atuação, dentro do nosso estúdio de lettering, dentro do que a gente passa para os nossos alunos na escola de lettering, é que você não vai competir. Simplesmente isso. Você não vai competir. Por quê? Porque você vai se dar tanto valor, você vai se posicionar com tanta firmeza e profissionalismo e clareza no que você oferece, que você vai acabar atraindo as pessoas que querem te dar valor. Eu aproveitei aqui para trazer hoje, Dani, teve uma live que eu fiz aqui no final de fevereiro, que foi sobre valor versus preço.
Quem tava nessa live? Se você tava nessa live, me avisa aqui. Foi uma live que ela tava muito legal. A Dani tava num evento, ela não participou, eu tava fazendo a live sozinho. E eu contei a história do relógio do avô. Quem lembra dessa história, do relógio do avô? E essa live ela tava muito boa, ela tava muito legal. E como a gente sabe, não sei se você sabe, como todo mundo sabe, não sei se você que está assistindo a gente sabe, todas as nossas lives elas ficam salvas e vão lá pro YouTube. E lá no YouTube a gente deixa as lives para você poder assistir inteira de novo, anotar coisas que você não entendeu, para poder pegar com mais calma. E essa live ela tava muito legal e do nada o Instagram derrubou ela. Ele caiu, a live caiu e eu não consegui salvar essa live. Uhum. E essa live falava justamente disso, de valor versus preço. Como que a gente passa o nosso valor para as pessoas, para ela entender valor, ela não entender preço, né? Então eu trouxe mais ou menos essa live de novo, a pauta dessa live eu trouxe ela de novo, tá? A gente vai tocar, eu inclusive queria contar essa história do relógio do avô aí, porque é uma história bem legal. Inclusive, se você não conhece essa história, fala pra mim, não conheço, Rafa, conta que eu quero saber. Eu não conheço. Algumas pessoas falaram aqui que conhecem, que estavam aqui na live, mas se você não tava, se você não conhece essa história do relógio do avô, me conta pra eu contar aqui. Eu quero saber, porque eu não tava na live. Legal, Go Figueiredo agradecendo a ajuda. A Nanda Brum estava, a Ale lembra. Legal, que bom. Então, é o seguinte. Ó, pessoal falando que não lembra, então eu vou contar rapidamente aqui. É o seguinte. Teve um relógio que passou por gerações na família. Né? Ele era do bisavô. Ele pertencia, passou para o avô. E quando estava com o pai já estava lá no leito de morte, né? Tava falecendo. Ele virou pro filho, ele chamou o filho, pegou o relógio e falou: filho, esse relógio ele tá na nossa família há muito tempo. É um relógio que era do seu bisavô, passou pro seu avô, ficou comigo. Só que eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você vá na venda que tem aqui na frente, na vendinha que tem aqui na frente, e reúna lá meus amigos, que eu tomo uma cervejinha com eles, e ofereça esse relógio para vender, mas não vende. Vê quanto eles vão pagar pelo relógio e volta aqui e me diz. O filho foi lá, tentou vender o relógio, ofereceu o relógio, falou para o pessoal dar um preço, quanto eles pagariam, e o pessoal da vendinha falou R$10. Eu pago R$10 nesse relógio aí, dá esse relógio aí, R$10 eu pago. Ele falou: não, só tô precificando, obrigado. Voltou para casa e falou: pai, R$10. Tá bom, meu filho, então agora vai lá no clube onde a gente passa o final de semana, e oferece para meus amigos do clube. O menino foi lá no clube, ofereceu, contou a história que era do avô, tal coisa e tal, O pessoal do clube falou: ó, dou R$30. Aumentou um pouquinho, né? De 10 foi para 30, dou R$30 por esse relógio. Aí o menino: beleza, a gente vai pensar, qual que a gente se fala, obrigado, tchau, foi embora para casa. E aí o pai virou para ele: 30, tá bom, meu filho, então faz o seguinte agora. Vai lá no Museu do Relógio. Vai lá no relojoeiro. Sei lá, não precisa ser no Museu do Relógio. Vai lá no relojoeiro antigo que tem lá na rua, na Rua dos Relógios, e oferece para ele. O menino foi lá e na hora que ele ofereceu o relógio, o cara abriu os olhos desse tamanho e falou: cara, esse relógio aqui vale R$1.500. Ou seja, para quem você estava oferecendo, que a pessoa não fazia a menor questão de ter aquilo. Ela não estava procurando um relógio. Ela estava procurando qualquer relógio. Ah, é um qualquer relógio, eu compro ele por R$10. Para algumas pessoas ali de nível intermediário, conhece mais ou menos, já deu um preço maior. Só que tem aquela parcela que aprecia aquilo, que gosta daquilo, sabe ver valor naquilo e fala: caramba, esse relógio vale R$1.500. O relógio é o relógio da marca tal, ele é do ano tal, essa pulseira era de couro. Esse relógio vale muito. Então, o que a gente tira dessa história toda? A questão ela está muito mais ligada à percepção, né? A processo de entendimento, eu entender que aquilo vale, do que eu querer achar que todo mundo deve me valorizar. Isso é uma ilusão.
Isso é uma ilusão, é uma mentira, isso não vai acontecer, tá? Você fica nessa, tipo, mas o povo acha caro, ninguém me valoriza. Tá certo, as pessoas não vão te valorizar mesmo não. Só que acontece? O que a gente começou a live falando? Que você não vai competir por essa valorização. Deixa o cara que faz adesivo a R$10 lá na dele. Essa semana a gente mostrou aqui nos stories a mulher que vendia o nosso trabalho impresso em adesivo lá na Bahia por R$150. Não é nem 10% do valor do que custou aquele trabalho. E eu não vou competir. Com ela a gente tomou uma atitude cabível, enfim. Porque ela estava vendendo uma arte ilegal. Mas a pessoa que compra dela, ela não é o meu cliente, tá entendendo? Ela não é a minha persona, não é o meu público-alvo. Então, para você saber valorizar um produto, para um produto ter valor, ele precisa ir até o público-alvo. Estão me entendendo? Então, a gente falou também nessa live. Quer falar um pouco, Dani? Quer comentar um pouco sobre tudo isso? Não, na verdade é uma questão só de você também encontrar as pessoas certas. Quem está valorizando o seu trabalho, quem está afim de adquirir o seu trabalho, quem vê valor nisso. Não adianta a gente pensar que todo mundo vai querer comprar, que todo mundo vai concordar. Eu vejo muita gente reclamando ou desmotivada, porque meu trabalho é caro, falaram que meu trabalho é caro, falaram que meu trabalho é fácil, tem muita gente que fala isso. Então, já começa a filtrar que esse tipo de gente não é o seu cliente, não é o seu avatar. Sim, não é. Porém, a gente, quando eu falo processo de entendimento, significa que talvez você consiga fazer uma pessoa que não vê valor enxergar o valor. Sim. Através de processo. E aí nessa live aqui, nessa live que caiu e a gente perdeu, eu fui no dicionário ver o que é processo. O que é processo, gente? Falem pra mim, o que é processo? O processo, no dicionário, tá? No dicionário, é um substantivo masculino que significa ação continuada, realização contínua, prolongada, segmento, curso, decurso, ou seja, é uma coisa que vai indo e que ela não pode parar no primeiro obstáculo. Tá entendendo? Tem uma outra frase do Ryan Holiday muito boa, eu acho que é dele, que fala: o obstáculo é o caminho. Na hora que você bateu numa pessoa que não te valoriza, aquilo é o caminho. Você fala, peraí, o que eu posso fazer para essa pessoa enxergar valor em mim? E se ela não enxergar, não tem problema, porque o processo de você fazer uma pessoa enxergar valor em você vai abrir a porta para outras pessoas enxergarem valor em você. Fora que vai abrir sua mente para você também crescer e entender como é que você faz para o cliente perceber valor no seu trabalho. É isso. Tudo é questão de processo. A gente fica muito no resultado final, mas e a experiência que tem por trás de tudo isso? É isso, exatamente isso. E qual que é o problema, né? Do mundo que a gente está vivendo, das coisas, do jeito que a gente está vivendo, os resultados eles precisam ser instantâneos, né? Se eu não postar uma foto e não tiver 100 curtidas em 1 hora, tem alguma coisa errada. Uhum. Se eu mandar um orçamento e a pessoa achou caro e não vai querer fechar comigo, tem alguma coisa errada. Tipo, caramba, ninguém me valoriza. Mas espera aí, foi o 10º orçamento que você mandou? A gente aqui, quantos orçamentos a gente manda por semana? Uns 10, 15. Por semana. Uhum. E, tipo assim, a maioria não fecha. Sim, se fechasse a gente não ia dar conta. E a gente tá passando mal por isso, a gente tá triste por isso. Tipo assim, eu entendo que às vezes na sua situação de vida você fala, mas eu preciso pegar aquele trabalho. O que eu tô querendo dizer é que a gente não precisa achar que a pessoa não está valorizando ou um obstáculo que teve é pra sempre. Mas eu acho, Rafa, que é óbvio que aqui todo mundo é ser humano e é óbvio quando a gente tem uma resposta que a gente não gostaria, a gente está confiante que o trabalho vai ser fechado e a pessoa não fecha, é óbvio que a gente fica triste, passa por um momento que a gente fica pensativo, pensando no que pode fazer, desanima, isso é normal.
Porém, isso você tem que saber controlar esse momento e perceber onde que o erro não está em você, o erro está na pessoa e não saber valorizar. Então, o que você pode melhorar para ajudar essa pessoa ou outros clientes a valorizarem o seu trabalho? Ou seja, é um processo, como a gente estava falando, é um processo contínuo, é uma ação continuada que ela tem que ir indo. O que ela vai fazer? Ela vai educar a sua audiência. Inclusive, eu falei nos stories aqui, antes de vir para cá, para casa, para a gente fazer a live, que uma das pessoas lá na escola de lettering relatou que ela estava com desânimo, porque duas pessoas tinham recusado a proposta dela porque acharam cara. E ela se sentiu desvalorizada e isso desanimou muito ela. E o que eu ia falar? Que esse processo... e que eu falei para ela que eu queria ver como que ela está se apresentando, como é que foi o orçamento, como é que foi o contato, essas coisas, porque talvez esteja ocorrendo um erro de posicionamento. Então, por isso que a gente fala tanto, você precisa agir de maneira muito profissional para você poder cobrar mais caro. E assim, ao longo do tempo, não é do dia para a noite, tá? A gente está no mercado exclusivamente de lettering. Eu e a Dani, a gente vive exclusivamente de lettering há 6 anos. E não foi do dia para a noite. Então, aos poucos, você vai educar a sua audiência. Tem pessoa que pede orçamento pra gente e quando ela recebe a nossa proposta de orçamento, tem gente que nem olha, que nem lê, porque ela estava esperando um texto no WhatsApp, tipo, me responde aqui. E a gente fala, não, me dá seu e-mail que eu vou te enviar minha proposta. Então é isso. Então, para resumir aqui esse assunto todo, tem algumas atitudes práticas aqui que você pode fazer para você educar a sua audiência. Porque a gente está falando muito aqui em mostrar valor, valorizar o seu trabalho, entender como que mostra isso para o cliente. Só que vamos trazer aqui para a parte prática como que a gente pode ajudar você que está aqui, 71 pessoas com a gente, a colocar em prática também e ter esse posicionamento melhor no mercado. É isso. O que você pode fazer para a pessoa não olhar para você simplesmente como um relógio de R$10? Ela entender que é um relógio do ano tal, da marca tal, da pulseira de couro, da pulseira do mostrador de aço. O que você pode fazer? Então a gente trouxe aqui algumas atitudes práticas. Por exemplo, pode falar. Portfólio? Portfólio é um fator importante. Gente, portfólio. As pessoas ainda não conhecem o que é lettering. Elas ainda não vão entender quando você falar que faz lettering. Então... E o seu portfólio ele pode estar, às vezes, muito amplo e não focado naquilo que a pessoa quer. Então, primeira coisa, capricha no seu portfólio, capricha nos seus trabalhos, nas suas fotos, capricha no seu foco. O que mais, Rafa? Na sua apresentação, tenha uma apresentação. Quem é você? O que você faz? Como você faz o seu trabalho? Eu já te dei 3 tópicos aqui. Quem é você? O que você faz, como é feito o seu trabalho, uma apresentação com 4 fotos de 4 trabalhos. Você não precisa ter um portfólio gigante. Foto de 4 trabalhos, olha, esse sou eu trabalho assim. Quando a pessoa se depara com isso, ela vê, opa, peraí, esse cara aqui tá mais enfocadinho, ele tá mais preparado. Ele não é um cara que fica na internet vendendo adesivo dos outros. E para nós, o cliente certo, o cliente que a gente quer como cliente é aquele cliente que valoriza esse tipo de atitude. Porque a gente sabe, que nem namorado, para toda panela tem sua tampa, toda tampa tem sua panela. Então tem mercado para tudo. Tem mercado para quem vender a R$10 um adesivo e tem mercado para quem vender a R$1.000 uma lousa. Tem, gente. Só que aí, qual o tipo de cliente que você quer? O que compra a R$10 e não tá nem aí pro seu trabalho, ou o que valoriza realmente, que quer um trabalho feito à mão? Então você tem que saber o tipo de cliente que você quer. Então, só para completar aqui, o número 1, portfólio, capricha no seu portfólio. Gente, tem sites, o Google Sites é um jeito de fazer site muito básico, muito simples. E você vai ter um site na internet. Então, usa e abusa dessas ferramentas, tá? O Wix... O Google Site, ele tem ali o necessário para o cliente já perceber que você é um profissional. Entra no Google Meus Negócios. Entra lá, faz uma conta no Google Meus Negócios. Você vai virar um negócio dentro da plataforma Google. As pessoas vão poder te achar pelo Google, tá? E se você ainda não tem trabalhos, pode ser trabalhos fictícios.
fictícios assim, entre aspas, um lettering no papel seu, um lettering na sua casa mesmo, que não foi na casa de cliente, Sim. um lettering na casa da sua avó. Capricha no seu portfólio. Outra coisa, o número 2 aqui dessas dicas práticas para você valorizar o seu trabalho é você ter postura. Não adianta você reclamar que as pessoas não te valorizam se você fica mandando emoji, fica de papinho furado, manda uma frase a cada parágrafo, né? Digita uma coisa e manda, digita outra coisa e manda, fica aquela lista de frase, sabe? Escreva corretamente, pontue bem as suas frases, vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Isso é postura, gente. Isso tudo parece ser muito básico. Parece, Nossa, mas não é. Você tá falando isso, mas não é. Isso faz uma diferença brutal quando você for fechar o seu negócio. O cliente, ele pode estar lá falando de qualquer jeito, ele não tá querendo fechar trabalho, ele tá querendo comprar e tá tudo bem. Ele pode demorar, ele pode tudo, entre aspas, mas você não. Você precisa passar a sua postura. Então, assim, postura mesmo. Não é porque o cara fez uma piada que você tem que rir e fazer outra piada você. Não, mantenha a sua postura ali. Ninguém tá falando pra você ser chato, Sim. nem grosseiro, nem arrogante. Não é isso. É você ser simples, preciso, tá? E básico. Conversar apenas o básico. A Dani tem um exemplo muito bom. A gente está vivendo agora uma experiência de contratando um serviço e é impressionante como a empresa ela é profissional, como ela tem processo. Estou tranquila e confiante, porque ele me mostrou um baita de um profissionalismo. Que é fato, não vai ter como, a gente vai continuar fazendo trabalhos com ele. Exato. É isso. E olha, a gente viveu isso, a experiência aqui própria para poder falar isso. Por quê? Porque eu era um cara que não tinha postura. Eu era um cara que achava que tinha que ser amigo do meu cliente. Que eu achava que eu podia mandar um WhatsApp do nada perguntando para ele qual que ele gosta mais, dessa referência aqui ou dessa referência aqui. Sabe? Não esperava a hora certa de falar sobre briefing. Ficava de papinho. E quando a Dani chegou, ela viu que a gente tinha um problema grave de comunicação. E comunicação fecha contrato, tá bom? Preciso te falar essa frase. Comunicação fecha contrato. Comunicação com muito ruído, quando o cara vê que você não é prolixo, você não fala as coisas certinhas, o cara fala, não vou fechar não, cara. E quando a Dani chegou, ela criou um padrão. Qual era o padrão da Dani? Tentar resolver o máximo de informações em um e-mail só. Exatamente. Então, assim, ela reduziu, assim, eu demorava, eu juro pra você, sem mentira, eu demorava 60, 30 e-mails pra fechar um trabalho. Hoje a Dani e a equipe, a Bruna, fecha trabalho com 4 e-mails, com 6 e-mails. Sim, o Rafa falava, oi, tudo bem? A pessoa respondia tudo e você, não tudo era bem? tão assim. Mas o que o Rafa está falando significa? Eu criei um processo com algumas etapas. Então aqui, rapidamente eu vou falar as etapas que a gente tem aqui no nosso processo de trabalho aqui de lettering. Anota aí no papel. Primeira coisa, briefing. Tá, então, só pra pautar aqui, é a nossa terceira dica prática. A gente Sim. falou portfólio, postura, agora é processo. Mostra pro cliente que você tem um processo de trabalho, porque isso vai te ajudar até ele entender que existe prazo, sabe? Então, primeira etapa é definição do briefing. Segunda etapa, estudo de layout. Você precisa fazer um estudo para apresentar. Você não vai chegar lá e fazer qualquer coisa. Só um parêntese aqui, todo esse processo é depois que o cliente está acordado, fechado com você, tá? Depois que ele deu um sinal, que ele assinou alguma coisa. Você não vai trabalhar sem nada. Vamos. Terceira etapa, revisão. Se o cliente quiser fazer revisão, ele pode, tá no direito dele. E quarta etapa, execução da arte. Então, isso tudo é um processo e a gente passa isso para o cliente ou para o nosso possível cliente muito antes de fechar o trabalho. Ele entende isso antes, né? E, gente, a quarta atitude prática aqui para fechar é mais como um bônus mesmo, é mais como uma dica, tá? Tente pegar a experiência do seu cliente para você usar isso para os futuros clientes. Então, assim, tente pegar um depoimento.
Se for em vídeo, melhor ainda. Filmar a pessoa olhando a parede dela pela primeira vez e falando: nossa, ficou linda, artista, que não sei o que, muito obrigado, eu tô emocionado com a minha arte, pô, muito obrigado e tal, não sei o que. Isso gera um valor para os próximos clientes imensurável, assim. O cara vê que as pessoas querem isso em casa, é imensurável. E o que mais? Isso tudo que a gente falou, essas 4 etapas, elas são como um filtro mesmo. É como um filtro. O cliente vai entrar aqui em cima, se ele não passar da primeira, é aquele cliente que você nem precisava ter. Leva ele embora, manda ele embora. A gente também nessa live aí eu falava despedir clientes, né? Mandar cliente embora é a melhor coisa que tem. Gente, a gente já vai responder as perguntas, tá? Aqui a gente foca aqui no assunto para ficar bem pautadinho, para ficar bem clara a nossa comunicação, e depois a gente comenta aqui todas as perguntas que fizeram pra gente, beleza? E além disso ser um filtro, só vai chegar os bons clientes, as pessoas que passaram por todas essas etapas, então, ou seja, as pessoas que te valorizam. E aí, para encerrar essa live, nessa live que caiu, eu falei sobre o princípio de Pareto lá, né? Que é a teoria do 80-20, ou seja, 20% dos seus clientes é quem vão gerar 80% dos seus resultados. Então não adianta ficar querendo correr atrás de todos os trabalhos, querendo fechar tudo. Só 20% dos seus trabalhos é quem vão te dar os maiores resultados, tá? Porque são os clientes que passaram por essa peneira. Bom, a pauta aqui da live foi. Eu acho que a gente falou sobre a dúvida da pessoa, né? Como competir com uma pessoa que faz trabalhos digitais baratos. Primeira coisa, não é competir. Você nem compete com ela. Deixa ela. Foco em você. Em você. E segunda coisa, é tudo isso que a gente falou. Como que você mostra valor para o seu cliente. Mostra que o seu trabalho é isso que você faz. Ou por acaso você está pensando em largar tudo e abrir uma gráfica e imprimir adesivo. Se isso for a sua vontade, mas eu acredito que não. Então, todos nós aqui juntos, nós dois, vocês e todos os artistas, nós temos que valorizar o nosso trabalho. Se o cliente ele não valoriza se você não se valorizar, gente. Então, nós precisamos valorizar o nosso trabalho para o mercado crescer junto. A gente fala isso e essa frase eu adoro mesmo, porque é a pura verdade. Quando a maré sobe, todos os barcos juntos. Então, se todos nós valorizarmos os nossos orçamentos, os nossos trabalhos, a gente vai igualar o mercado, ou equilibrar, vamos dizer. E a gente também sofre disso, tá? Se vocês estão achando que a gente, nossa, eles passam um orçamento caríssimos e todo mundo fecha. Não. Tá? As pessoas também viram pra gente e falam, nossa, achei que era mais barato. Só que hoje em dia a gente pode oferecer uma condição alternativa de pagamento, tá? Isso é uma dica também. Ofereça uma condição alternativa se a pessoa achar cara. Porém, hoje em dia a gente não precisa, ficar brigando, duelando por esse trabalho. Enfim, deixa eu subir aqui um pouco para pegar algumas dúvidas que rolaram no meio da live. Olha lá, teve muita gente comentando aqui o que a pessoa entende como processo. Pessoal falando, lettering é paixão, é verdade. O Algo Arquitetura, o Alice, nosso amigo, falou, os ensinamentos do lettering também servem para arquitetura. Boa, Alice, a gente sempre fala isso, que essas lives elas servem para quase todos os nichos de arte, porque envolve tudo. Então, convidem a galera para participar das nossas lives toda quarta-feira, 7 horas da noite. Fotos postadas no Instagram. Lettering Artes Emi perguntou: fotos postadas no Instagram podem ser um portfólio? Com certeza podem, tá? Use e abuse do Instagram. O Instagram hoje é a maior plataforma de portfólio, de venda, de contato, tá? Aqui no Brasil. Só que é aquilo que a gente fala, se preocupe com as suas fotos, né?
Então, use e abuse da luz natural. Tente tirar fotos perto de janela quando estiver entrando luz natural. Ou se não, compre uma ring light, compre um spot, né, de luz, alguma Sim. coisa, na 25 de março, na internet, no Mercado Livre. Compre luz artificial se precisar, sabe? Decore a mesa, ache um ângulo bom e tire aquela foto. Uma coisa que incomoda muito no portfólio virtual, no Instagram, são as fotos ruins. Né? A foto ruim, além dela não te valorizar, ela pior, ela te desqualifica, ela te bota mais para baixo ainda. Mas a melhor dica mesmo sempre é a luz natural. Então, tira a foto de manhã tem uma luz ótima, perto da janela. A Sofia, nossa aluna da Escola de Lettering, escreveu: olha, meu marido é o maior vendedor, conhece muita gente e toda a gente gosta muito dele. Acaba dando dica, minha mulher faz isso muito bem, blá blá blá, e pumba, lá vou eu falar e mostro o que eu faço. Cara, esses contatos, né, esse networking na vida real, eles são muito legais também. Já surgiram trabalhos nossos aqui de contatos que foram feitos pessoalmente e depois de 2 meses a pessoa nos procurou e rolou um trabalho. Então é isso, perca a vergonha de mostrar o seu trabalho ao vivo também. Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui para vocês. A gente quer inaugurar uma sessão no nosso YouTube de resenhas de livros, né? E uma delas que a gente quer é esse Mostre o Seu Trabalho, do Austin Kleon, do mesmo autor do Hobby como Artista. Inclusive eu já comecei em um dia só, eu li metade do livro, tá cheio de anotação aqui, pra gente fazer uma resenha no YouTube falando sobre esse livro. Ele tem muita dica boa para você mostrar o seu trabalho pro mundo, não só na internet, como na vida real também. E é isso que até que a Juliana Cap está falando. A Juliana Cap também, nossa aluna da Escola de Lettering, exemplo, ela acredita que a gente tem que se interessar, estudar venda, estudar marketing também, mesmo que seja só para ter uma noção, e com certeza, porque isso vai ajudar muito, muito mesmo. Sim, ajuda muito também. Não basta, né, a gente ser só artista, a gente tem que entender também da parte financeira, de como funciona o mercado, como as pessoas compram, como elas valorizam. Então é isso. A gente fala muito sobre o efeito comparativo, né? Quando você vai dar preço a alguma coisa, você fazer um efeito comparativo. E você fazer esse efeito comparativo, ou seja, você ir para o mundo, você ir para as lojas e ver quanto custa alguma coisa, quanto custa um papel de parede, quanto custa um porcelanato, quanto custa um quadrinho pronto. Você ter essa base te ajuda muito a precificar o seu trabalho, né? A se valorizar. Eu achei aqui um comentário. A Fabi Gianciopa falou: mas como eu, por exemplo, que moro numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Aí eu acho que ela completou aqui: fica difícil manter a formalidade. O que você acha disso, Rafa? Fabi, desculpa, eu discordo um pouco de você. Eu acho que não é nem tipo formalidade. Você pode ser conhecida dos seus conhecidos. Porém, a gente está falando aqui de postura profissional. Que é diferente. Postura profissional é diferente de formalidade. Eu posso falar com você de uma maneira mais coloquial, mais informal. Mas eu tenho uma postura que eu boto uma linha aqui e falo: olha, a gente é amigo, mas a gente está tratando de negócio. Isso. Então não ultrapasse essa linha. Eu estou sendo com uma postura profissional com você. E outra coisa, normalmente eu também, você morar numa cidade pequena, normalmente as cidades pequenas elas são muito próximas às outras cidades, né? Então assim, você tem outras cidades aí na região, suponho, tá? Tô supondo que você pode explorar. E depois isso aqui, onde a gente está se encontrando aqui, eu, a Dani, mais 80 pessoas aqui, isso aqui não tem limites, não tem limites geográficos. A internet é o caminho também. O que mais? Tô lendo aqui os comentários. É isso mesmo. A Juliana falou: o cliente do handmade não é um cara que consome por impulso, que nos pressiona por rapidez e pular etapas.
É isso que ela falou? Sim, que não é o perfil, não é o perfil geral, realmente não é. Porém tem também as pessoas que te pressionam um pouco. A Jo perguntou, eu tenho uma dúvida, vem um pouco para trás. Eu tenho uma dúvida sobre o briefing. Como isso entra no orçamento, se normalmente é parte do primeiro contato, antes de fechar? Jo, exato, você está certíssima. Você precisa entender um pouco do conteúdo da arte, até para você elaborar o seu orçamento. Você está certíssima. Porém, é uma ideia. É uma ideia para você entender o que o cliente precisa. Por exemplo, se ele precisa de um menu no restaurante dele, provavelmente é uma lousa muito cheia de itens, cheia de elementos decorativos. Então o cliente vai te falar que precisa de um menu com, sei lá, 20 itens de cardápio. Ou o cliente ele é um cliente que é residencial, né? Um cliente pessoa física, e ele precisa ele quer uma arte, só uma frase com alguns elementos na casa dele. Então você entendeu a diferença? Ele não me passou o conteúdo completo, ele só me passou a ideia. E eu acho isso, pra gente aqui, já é o suficiente para eu entender a quantidade de frases, quanto tempo eu vou demorar, quanto tempo eu vou demorar pra fazer o estudo, execução, tudo isso. Depois que o cliente fecha, aí sim a gente se dedica para essa etapa, entender, senta com o cliente, faz uma ligação, ou o cliente escreve por e-mail o briefing detalhado. Entendeu a diferença? Um é uma ideia, o outro é detalhado realmente para você dar sequência no estudo de layout. É uma ideia inicial, né? A Luísa, com Z, ela perguntou como deve ser a postura de alguém que está iniciando. Luísa, eu acho que não difere muito de alguém que já está no meio do caminho ou alguém que já é profissional. Pelo contrário, eu te diria até para você modelar, quando a gente fala modelar, inclusive eu acho que o Austin Kleon fala no Hobby como artista sobre modelagem, né? Sobre você olhar como uma pessoa faz para você fazer igual, né? Normalmente o roubar como artista é isso. Então, assim, talvez por você estar iniciando, a sua postura já tem que ser igual a de quem está lá na frente. Porque tem aquela frase, né? O sucesso deixa rastro. Então, e depois tem outra do Joel J, que o sucesso é treinável. Então, se você ficar treinando, ter uma postura profissional, você já vai começar chegando, já vai chegar chegando. Você já vai ser um iniciante que sabe tratar muito bem da parte profissional. Exatamente. Deixa eu pegar uma água aqui. Deixa a live salva, por favor. A live, gente, fica salva aqui no Instagram durante 24 horas, padrão do Instagram. E amanhã, à noite, ela tá lá no canal do YouTube. Aliás, todas as lives, a maioria das lives que a gente faz aqui, todas que a gente conseguiu gravar, estão lá no YouTube. Então, corre lá, assiste. Tem muita coisa lá no YouTube para vocês assistirem. Vamos ler aqui. Obrigado, Nanda. A Nanda falou que só pelo apoio essa live já valeu a pena. Vocês são incríveis. Obrigado, querida. É isso. A ferbraga.art, ela falou: lembro de uma vez que vocês falaram que fizeram arte em um local e o dono do estabelecimento não permitiu divulgar. Sei que estava em contrato. Vocês cobraram a mais por conta dessa cláusula? Não. Não. Inclusive, ele voltou. A gente está com um trabalho agendado para ele com a mesma cláusula. E faz parte, né? Contrato é contrato. E é uma pena porque é um trabalho super legal, mas tudo bem. A gente não cobrou mais por isso. Tá no direito dele. Tá no direito dele, dono do estabelecimento. Ele que mandou todo o conteúdo. Ele que teve a ideia de todo o conteúdo. Enfim. Mas isso aconteceu mesmo. E foi só... esse é o único. A gente nunca... Em 6 anos a gente nunca teve algo parecido.
A Clara falou... Acho que a minha blusa tava atrapalhando. Então. Lê. Não, a Clara falou que quando ela vendia joias, ouvia muita desvalorização pelo tamanho da joia. Eu tinha que explicar que quanto menor for e mais geométrica, mais trabalho vai dar para fazer. Olha que legal, é isso. E isso acontece também, né? Às vezes não é porque um quadrinho é pequeno que ele não deu trabalho para fazer, ele deu trabalho igual. E aí é o que a gente fala, você vai mostrar para sua audiência, para o seu avatar, para sua persona, que aquilo dá trabalho, como? Mostrando o processo. Se você postasse um vídeo da designer de joias, não sei se era você mesmo, mas fazendo aquela peça minuciosamente, com detalhes, mostrando o processo. Primeiro eu faço isso, depois eu lixo, depois eu dou um banho de ouro, depois não sei o que. A percepção do cliente vai falar, caramba, olha quantas etapas tem nisso. Esse anelzinho vale dinheiro mesmo. Então, quando a gente fala de você gerar portfólio, gerar conteúdo aqui na rede social, documentar o seu trabalho, é isso. Você mostrar que para uma parede, para um quadrinho ficar daquele jeito final, ele tem toda uma história por trás. Isso ajuda a você mostrar para a pessoa que aquilo vale. E além do mais, as pessoas gostam de ver. As pessoas gostam de ver o processo. Estamos vendo. Tá meio baixo esse som. Parece que tá ficando pior. Levanta um pouco aqui. Tava bom, aí piorou. Acho que agora melhorou. Agora melhorou um pouquinho. Acho que a gente tá meio fora do time. Deixa eu pegar uns lá de baixo. Acho que a gente tá bem lá pra cima. Deixa eu pegar agora. A Yasmin Berti perguntou: quais são as perguntas padrões feitas para o cliente num primeiro momento, Dani? Respira aí. Já respirei. Depende depende. É pra fazer um orçamento ou pra oferecer um trabalho? Acho que pra fazer um orçamento. Pra fazer um orçamento? Então tá. Pra fazer o orçamento, primeiramente, quais são as medidas, altura e largura. Não adianta metragem quadrada não diz nada. Você precisa saber o formato daquela arte. O lugar, onde fica. Bairro, cidade, enfim. Conteúdo, se a pessoa tem uma ideia da arte, então a gente precisa saber disso. O lugar, eu pensei que você ia falar o lugar da arte. Porque às vezes a parede está muito no alto, tá embaixo de uma viga, embaixo de uma escada. Então peça também se a parede contém interferências. Por isso que é legal você pedir uma foto. Então, por exemplo, assim você sabe que se a parede está no alto, se você vai precisar de andaime, ou se ela fica em cima de uma prateleira e o acesso é super difícil. Isso acontece. E aí, por isso, você vai ter que cobrar um pouco mais caro, ou não. É muito mais fácil fazer uma parede que está na altura do piso, que você não precisa de escada. Bom, a finalidade, enfim, qual que é se é uma residência, se é um comércio, se é uma empresa, enfim. Eu acredito que são essas são as padrões. E a ideia que eu já falei. Tá. Já falou, tava bebendo água, não prestei atenção. Deixa eu sair daqui pra você ler. A minha blusa listrada está atrapalhando a leitura dos comentários. A Isadora Garcia.ig, ela perguntou: passar a arte para a parede com projetor vale menos do que os que são passados em outras técnicas? Olha só que pergunta interessante. Muito boa essa pergunta, Isadora. Parabéns. Você vai responder? Pode responder. Não vale menos, tá? Inclusive, pode até valer mais, porque você vai ter, se você não tiver um projetor, você vai ter que adicionar o aluguel de um projetor ao seu orçamento. Quem paga por esse custo de ter que usar um projetor, porque normalmente a demanda de usar um projetor é porque o cara tem muita pressa, ou porque o lugar é muito difícil,
ou porque a arte é muito complexa. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, a demanda surge pela dificuldade do cliente, não sua, em passar uma arte. E se você fez todo o passo a passo do projeto, você criou o estudo de layout, aprovou com o cliente, fez o estudo à mão, você tá trabalhando com a sua criatividade, com a sua técnica, com tudo que você sabe, com a sua expertise, entendeu? Não é porque você não soube ou não passou o trabalho para a parede com outra técnica que vai valer menos. Não. Inclusive eu tinha uma objeção, eu era relutante a usar projetor porque eu achava que era menosprezar o trabalho. Não valorizar menos, mas eu achava que era tipo, é muito fácil. E quando você passa por quadrante, ou por escala, ou por no olho, ou a mão, ali é a arte é isso, você saber fazer aquilo. Mas eu estava completamente equivocado. Usar o projetor não facilita tanto, porque você precisa ficar na frente da luz para poder passar. Então, às vezes, você vai ter que fazer estripulia para não ficar na frente da luz e saber aonde está o traço. Quando você desliga o projetor, tem uma linha muito crua lá na parede, muito crua, que você vai ter que trabalhar ela demais para ganhar peso, ganhar contraste, ganhar, enfim. É isso que eu ia falar. Você ainda tem o trabalho todo de finalizar a arte, que não é fácil. Não. Então, fique tranquila, não vale menos. A Lê Cores, ela perguntou, só posso fazer contrato se eu tiver uma firma aberta? Não. De forma alguma. Não. Pode ser contrato com a sua pessoa física. Não, contrato pode ser feito, gente, pra, sei lá, com seu vizinho, pra ele prometer que não vai fazer mais barulho. Exatamente. É um papel que uma pessoa assinou e você assinou também e vocês estão de acordo com o que está acontecendo. Exatamente. Tá? Porém, nossa. Isso é sintonia. Porém, Lê, se você está trabalhando com isso, se é seu foco, se é seu objetivo, abre um CNPJ, seja MEI. Seja MEI, lá no portal do empreendedor tem todas as informações. A Letícia Fernandes falou que achou muito legal a história de que a gente ia pro Chile, mas não deu certo. A Letras e Arte escreveu: Rafa e Dani, fechei o orçamento da estação de trem graças ao módulo do curso de quanto cobrar. Ficou por 2.200. A cliente nem hesitou. Palmas, gente. Todo mundo bate palmas aqui para essa mulher guerreira, batalhadora que foi lá, fez o orçamento dela, soube precificar e ganhou justo por um trabalho que eu não tenho dúvida que vai ficar maravilhoso. Manda pra gente que a gente quer ver esse trabalho pronto. Parabéns. Gente, que legal. Muito bom saber isso e muito bom que todo mundo também saiba isso. Parabéns, querida. Sucesso. A Gabi Artes perguntou: quando precisa de andaime, vocês providenciam ou o cliente? O cliente providencia, a gente deixa isso até como observação no nosso orçamento. Normalmente, quando precisa de um andaime, o cliente já está em obra, ele já contratou um andaime para, sei lá, fazer a pintura no local, para instalar alguma elétrica no teto. Então, normalmente, já tem. Se não tiver, deixa claro para o cliente que é ele que tem que contratar e ele que tem que arcar. Que houve. Eu acho que às vezes que a gente precisou usar andaime, quase todas ele já estava na obra. Exatamente. Foi isso que a Dani acabou de falar. Exatamente. E as outras vezes, o local já possuía andaimes. Então, mas isso pode ser a gente fala para o cliente arcar com isso. Porém, se ele relutar, se ele falar, veja bem, andaime é um aluguel barato, tá, gente? Não é um aluguel caro. Tá? Você pode negociar, então você paga metade, eu pago metade, sei lá, para você fechar o trabalho, faça um bem bolado aí, beleza? Legal, Fabi. Deixa eu ler o que ela falou. Como essas lives são mara, incrível como as pessoas são sintonizadas nas mesmas dúvidas. Estou amando esse mundo do lettering, é verdade. É isso, e a gente sempre fala, tragam suas dúvidas pra live.
A galera faz muita pergunta lá pra gente no direct. Olha, eu não tô reclamando não, tá bom? Pode falar com a gente no direct. Mas a galera faz pergunta lá pro direct achando que é Google. Sério mesmo, a pessoa não dá oi, não dá bom dia, faz a pergunta, a gente responde e a pessoa, tipo, vai embora. Tipo, beleza, obrigado aí, tchau. Fala até obrigado, mas, tipo, só vim perguntar isso mesmo. Usem a live, porque na live a gente fala seu nome, a gente lê sua pergunta, fica todo mundo sabendo da resposta. Exatamente. Então, uma dúvida é matada para 80 pessoas juntas. A gente tem um valor aqui dentro, que é a gente poder, esse valor de comunidade. Quando a gente ajuda você que fez essa pergunta, a gente ajuda mais essas 80 pessoas que estão aqui. E é muito mais legal, gente, do que ajudar uma pessoa só. Então, vem pra live, traz sua pergunta aqui. Se quiser também, deixa na caixinha de perguntas. Semanalmente a gente deixa a caixinha lá. É muito mais legal a gente conseguir ajudar todo mundo. Olha, eu vou responder uma pergunta da Fátima aqui rapidinho, que a da Cal embaixo é muito boa. A Fátima perguntou: como se apresentar aos comércios para oferecer os nossos serviços? Como vocês fizeram o primeiro contato? Fátima, tem um vídeo aqui no nosso IGTV, saindo da sua live, daqui da live, vai lá no IGTV, tem um vídeo que eu faço um cavalete em Brasília. Tá lá, você consegue ver. É bem legal, um vídeo rapidinho, 7 minutos. E lá no vídeo eu falo as coisas que eu fiz para oferecer o trabalho, tá? Eu não falei que eu era o Nalousa, que a gente era o Nalousa, não mostrei o Instagram do Nalousa, eu mostrei outros tipos de trabalhos em cavaletes. Falei pro cara que seria legal na rua, todo mundo vê. Hoje em dia todo mundo tira foto e joga no Instagram foto de cavalete. Falei pro cara que ia ser instagramável pro restaurante dele. E me ofereci lá e deu certo. Então dá uma olhada lá que tem muita informação legal lá nesse vídeo. Fátima, só pra você saber, lá no IGTV, eu não lembro o nome do vídeo, porém a capa dele é o cavalete. Então dá uma olhada lá, é um cavalete com uma arte. Acho que tem um fundo verde assim na foto. Sim, mas aproveita pra ver vários vídeos também. A Cal Cavalcante, ela perguntou: casal, uma cliente ficou na dúvida quando eu solicitei as medidas da parede. As medidas da parede devem ser conforme o tamanho da arte ou o total da parede toda? Pergunta legal também. Cal, isso pode ser uma pergunta a se fazer por cliente. Porque assim, normalmente, a maioria dos nossos trabalhos, o cliente quer realmente que a gente execute o trabalho, a arte, no espaço todo da parede, tá? Normalmente. Porém, se o cliente falar que quer um retângulo, por exemplo, ele vai te passar as medidas do retângulo e você vai utilizar aquelas medidas do retângulo. Mas com uma ressalva. É importante você ter a medida da parede toda para você poder centralizar legal, para você poder colocar no lugar certo. Mas a sua pergunta é muito boa e ela faz muito sentido, porque a gente já teve problemas para fechar um contrato, porque o cliente ele passou a medida da parede toda, mas ele estava pensando em só um pedaço, só que ele não foi claro ao falar pra gente. Exato. E quando ele recebeu o orçamento da parede toda, ele assustou. Então, essa pode ser uma pergunta padrão também na hora de você perceber qual que é a ideia do cliente, entendeu? Se ele falar uma frase só e a parede é muito grande, você já sabe que é melhor eu perguntar isso pra ele. Eu não vou fazer a frase gigantesca na parede. É um pouco de entendimento, mas a cliente não está errada de ficar nessa dúvida. Você só precisa entender qual que é a necessidade dela. A Bruna Max, Brunas Max, é a Maxi... Não sei. Maximina das... Pode ser que seja. Quando vocês falam que essas lives servem para qualquer área, é verdade. Esses dias eu estava na minha aula na faculdade e o professor começou a falar sobre como oferecer o seu trabalho, a importância do Instagram. Lembrei de vocês na hora. Que legal, honrados com o seu comentário, obrigado. A Jo perguntou: fazer uma pesquisa de mercado para basear seu preço de quadrinho é válido? Com certeza, muito válido. Você pode se basear tanto pelos preços de quadrinhos prontos, que existem aí de bacia aí na internet, como em quadrinhos de outros artistas, de aquarela, de artesanato, de outros artistas. E quando a sua primeira opção, né, de fazer uma pesquisa de mercado com quadrinhos existentes aí que são produzidos em massa, esses quadrinhos, esse preço é bom para você saber o valor que você não deve cobrar, o mínimo que você deve cobrar é um preço desses quadrinhos. Então muita gente vende aí quadrinho a 10, 20 reais, quando vê tem lojas enormes vendendo quadrinhos a 50, 100 reais.
Nossa, então por que você está vendendo o seu quadrinho feito à mão por 10, 20 reais? Então, você sabe que esse pelo menos é o valor mínimo. A gente fala disso há muito tempo e a gente vai continuar falando, porque toda hora chega gente nova, mas é um efeito, é o efeito comparativo, né? Você saber o preço das coisas. Gente, eu tô ficando... Ó, todo mundo bateu palma, a gente tá ficando atrasado aqui nos comentários, gente, vou ter que descer um pouquinho. Mas também já tá acabando, falta 5 minutos, senão o Instagram vai derrubar a nossa live. A V Parisotto, ela escreveu: gente, cuidado com trabalhos em andaime. Trabalhos a partir de 2 metros é considerado trabalho em altura e exige o uso de equipamentos de segurança. Você está certíssima na sua consideração. Prestem atenção, galera, todo cuidado é pouco. Eu tenho um pino aqui, ó, no meu punho, tá? Tem um parafusinho aqui segurando um osso porque eu caí da escada. Inclusive, dentro da escola de lettering, fala aí, o que você ia falar. Inclusive, alunos da escola de lettering tem lá um bônus da nossa escola de lettering que chama, é um curso extra, aliás, que chama Lettering nas Alturas. E lá a gente não, né? Não fomos nós que fizemos, foi o nosso parceiro, o Pedro, que ele é um bombeiro, ele é um sargento do bombeiro, e ele criou esse curso pra gente, pra você ter cuidado na hora de você fazer um lettering na altura. E sim, acima de 2 metros já é considerado altura e você pode se machucar também. Então, alunos, assistam. Pessoal que já fez o curso de trabalhos em altura fala que o curso do Pedro, do Sargento Pedro, é melhor que qualquer curso de trabalho em altura. Galerinha, nós vamos começar a nos despedir. Tem muita pergunta. Ju. Tem 3 minutos, acho, pra falar. Ainda dá tempo. A Juliana K perguntou: gente, conta mais pra gente sobre a viagem internacional de vocês este ano. É congresso de lettering? É uma conferência de lettering. Chama Letter West. Organizada pela Becca Clayson. A gente vai postar mais sobre isso. E a gente vai compartilhar tudo com vocês. Vai ser em julho. Em julho, meio de julho. Lá nos Estados Unidos, mas fiquem tranquilos que a gente vai compartilhar tudo, porque a gente está indo lá pegar todas as informações lá, que é, enfim, a nata do lettering, para trazer pra gente, pra vocês aqui. Então fiquem tranquilos, vai ser demais, mas sim, estaremos a gente ainda vai falar sobre isso melhor também. Vamos fazer um post só para contar essa novidade. Galerinha, 2 minutinhos. Muito obrigada. Vocês fazem parte das nossas lives. Sem todas essas informações, todos esses comentários, todas essas perguntas que vocês colocam aqui, não existe live. A gente não tá aqui sozinho, a gente tá aqui por causa de vocês. E é muito bom pra gente também essa troca, saber cada um de vocês, ver a carinha, ver o rostinho, ver as perguntas. É isso, gente. Um super beijo pra vocês, um ótimo final aí da semana. Final não, que hoje é quarta ainda, né? Continuidade na semana. Continuidade da semana. Um beijo grande. Obrigado pela presença de todos e até a próxima. Lembrando que essa live estará amanhã salva no nosso YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, não perde essa. Beleza? Um beijo. Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem com Deus.